Paulo foi que teve que enfrentar o problema, por um lado, dos judaizantes, que negam a Jesus como Cristo e que negam a salvação pela graça e que pretendem se salvar pela justiça própria. E claro, o próprio Paulo disse, eu sei que eles têm selo de Deus, mas não conforme a ciência, não têm revelação, por se basear na própria justiça. Dice, esqueceram a justiça de Deus, desconheceram ela, e é pela fé. Então, por isso se escreveu Romanos, se escreveu Gálatas, segundo os Coríntios, e muitas outras partes da Bíblia tem a ver com esse primeiro inimigo que houve do cristianismo, que é o próprio Senhor Jesus. Ao céu veio e os céus não lhe receberam. Então disse João, quem que é anticristo? O que nega que Jesus é o Cristo. Esse espírito de anticristo. Então aí, irmão, essa é uma coisa delicada. Porque o espírito de erro é que não confessa Jesus como os apóstolos confessam a Jesus, como está no Novo Testamento. Então aí diz, assim conhecer o espírito de erro e o espírito da verdade. Todo aquele que não nos recebe, não conhece a Deus. Porque quem não recebe os que Jesus enviou, não recebe a Jesus. E quem não recebe a Jesus, não recebe o Pai. Então, onde está a pessoa? Mas claro que o Satanás que engana. Mas às vezes se engana por quê? Porque a Bíblia diz, o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Isso Paulo escreve para Tito aí no início da carta. Essa frase, o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Por isso diz em Daniel, dos ímpios, disse o céu. Porque o que Daniel escreve foi falado de parte de Deus, pelos anjos. Então diz aí, dos ímpios nenhum entenderá, mas os entendidos compreenderão. Aí em Daniel, em muitos lugares, os santos são chamados também dos entendidos. São santos porque receberam ao Senhor, têm o espírito de revelação. Nasceram de novo no Novo Testamento. No Antigo todavia o Espírito Santo não tinha sido derramado para isso, porque precisava Jesus vencer, morrer, ressuscitar, ascender, e toda essa riqueza, esse botim, essa conquista, tem o Espírito Santo e traz para nós. Essa é a novidade do Novo Testamento. No Antigo estava o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vinha e dissipava, cobria Sansão, lhe dava força, o próprio João Batista lhe fez saltar no ventre da mãe de alegria, quando se encontrou Maria com Elizabeth. Havia aquela visitação do Espírito, mas esse novo nascimento, trazendo a conquista de Cristo, só podia vir até que Cristo morresse, ascendesse, não ressurreto, e aí sim o Espírito Santo já podia pegar tudo aquilo. Por isso, quando se fala do óleo da Santa Unção, ele não só era azeite, que esse é o Espírito, mas o azeite trazia elementos que falam da obra de Cristo e de Cristo. O azeite trazia mirra, trazia canela, trazia cálamo e trazia cássia. Esses 4 elementos estavam distribuídos em 3 medidas de 500. Então, 500 era daquela medida de mirra que tinha a ver com a morte de Cristo, porque a mirra é a que cobre o cheiro da morte. Então a mirra é a morte da morte, representa a morte de Cristo como morte da morte. E depois o terceiro elemento era a cássia, que é uma resina que surge quando a árvore é rachada.
e aí produz uma resina que faz fugir as serpentes. Então é figura da vitória de Cristo contra os principados e potestades na cruz, os venceu. E por isso, quando é ferido como Cristo na cruz, saem aquelas gotas de cássia, que é como uma resina que não suporta as serpentes, que é figura de Satanás e o demônio. Eles saem fugindo. Mas no meio, a medida do meio estava partida em dois, porque esta era 500 a primeira e a última 500, mas a do meio estava dividida em dois, 250 de canela e 250 de cálamo. E isso representa a Cristo, porque a meia do meio que foi rachada em dois como o véu. O véu, há dois véus. Um véu que separa o átrio do lugar santo. Perdão, sim, o átrio do lugar santo. E outro véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Então, o lugar santíssimo é onde estava a arca, não? Onde estava a presença de Deus. Então, o véu era sustentado por 4 colunas. O véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Tinha 4 colunas. 1, 2, 3 e 4. Essas 4 colunas faziam 3 porções. Primeira porção entre primeira coluna e segunda. Porque dentro está o Pai. Então, essa primeira porção representa o Pai. Entre a segunda coluna e terceira estava a segunda seção, que representa o Filho. Por isso, essa do meio foi rasgada em dois. Quando ele morreu, esse se rasgou em dois. Assim como os 500 do meio se separou em 250 e 250. Né? E a terceira coluna e a quarta fazem a terceira seção, que é a do Espírito. Porque no lugar santíssimo mora o Pai, o Filho e o Espírito. Então, por isso, havia uma primeira sessão, uma segunda e uma terceira. Mas dentro está um único Deus, mas que é Pai, e também é Filho, e também é Espírito Santo. Mas o Filho foi aquele que se fez carne para morrer por nós. E por isso, quando ele morreu, o véu da segunda, terceira coluna, a segunda sessão, a sessão do Filho, foi rasgado assim em dois. E por isso, assim, as medidas daquele que se colocava no azeite, assim, era dividido, primeira era completa, 500, o número, segundo, último 500, mas do meio estava rasgado em dois, 250 e 250. Uma falando da morte, a canela, que é o cheiro, que fala do cheiro de Cristo, e também o cálamo, que é aquela cana que surge do lugar terrível, sujo da morte, surge uma cana branca, linda, formosa, que é a representação da ressurreição de Cristo. Então, a parte da 250 é a morte e também a ressurreição. Então, como diz a Bíblia, em nós atua a morte e em vós a vida. Então, a morte de Cristo foi que nos deu vida. Então, o cheiro de Cristo é para a vida que crê. E isso está representado pela canela. E a canela, junto com o mel, são os dois alimentos que não se corrompem nunca. A canela nunca se corrompe e o mel não se corrompe. Pode cristalizar e tudo, mas não se corrompe. E é figura da ressurreição, da vida de ressurreição. Então, esses elementos estavam no azeite. O azeite, um índio azeite, que é o Espírito Santo, não estava sozinho, sino que tinha mirra, tinha canela e cálamo e tinha cassia. E esses elementos se misturavam com o azeite.
Entonces o aceite era o óleo da Santa Unção, quando se colocava na cabeça, que é Cristo, ele pegava aqueles elementos do que Cristo conseguiu na morte e na ressurreição e passava para o corpo, primeiro descendo da cabeça que Cristo, passando pela barba, que representa o ministério, até chegar o borde das vestes, da vestidura. Então aí passa para todo o que é de Cristo, passa para todo o corpo de Cristo. Né? Então o Espírito não vem sozinho, o Espírito traz o que é de Cristo, e Cristo que é do Pai. Todo o que é do Pai vem a nós através do Filho. E todo o que é do Pai e do Filho, porque o Filho, além de ser a imagem do Pai e ter a natureza divina, também tem a natureza humana vitoriosa, provada e aprovada, e ressurreta. Então o Espírito toma isso para nos ajudar, para nós. Então o Pai vem através do Filho, e o Pai e o Filho vêm pelo Espírito. Por isso o azeite pega todos esses elementos que representam ao Senhor em sua divinidade, em sua humanidade, em sua morte, sua ressurreição e ascensão, e passa para nós. Começa a descer da cabeça que Cristo, e vai baixando, 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 até o borde das vestiduras, das vestes. Então esse é o óleo da Santa Unção, que vem de Cristo. Então, irmão, para receber o óleo da Santa Unção é se voltar para Cristo. Diz: aquele que a mim vem, eu não lanço fora. Porque se invocamos ao Senhor, então esse Senhor não nos rejeita, senão que diz: aquele que a mim vem, do seu interior jorrarão rios de água viva. E isso diz do Espírito que receberíamos os que crescem nos meios. Então o Espírito Santo desce, não porque nós merecemos, não, ele veio para nos dar vida, não estávamos mortos, mas ele veio, se fez homem, morreu, ressuscitou, ascendeu, e agora que ascendeu, agora enviou o Espírito que veio trazer toda a vitória dele, passar para nós. E isso é uma maravilha, essa tipologia do Antigo Testamento, mas fala de Cristo, que é um dom, nada podemos pagar por ele. Por isso é dom do Espírito, né? Dádiva da vida eterna, nos deu o Filho. Então isso recebemos tudo grátis, porque ninguém pode comprar, nem pagar, ninguém pode se salvar sozinho, ninguém tem de onde tirar nem para dar graças. Ele que tem que nos dar primeiro, ele enche nossas mãos. E isso que ele colocou nas mãos, aquela oferta homicida, que é um presente dele. Nesse nome é que nós chegamos, em nome dele. Nós viemos vazios, porque nós viemos em nosso nome, nós viemos no nome dele. Ele que nos dá todo e nos apresentamos ao Pai, em nome do Senhor Jesus. E o Pai disse: eu verei o sangue e passarei de volta. E ele cheira o seu filho, cheiro do filho. Não? Então o Espírito Santo é o único que nos ajuda, e nós estamos no Espírito, e não é nada nosso, nem confiando que merecemos, que somos melhores que ninguém. Nós confiamos na graça dele. E isso o Pai recebe. Aquele incienso também agora sube, assim como o óleo desceu, porque todo vem do Pai para nós, mas através do Filho, encarnação, morte, ressurreição, ascensão, tudo isso toma o Espírito e desce sobre nós. Então, primeiro se descreve o óleo da Santa Unção, e depois se descreve o incienso. O incienso é de baixo para cima. E o incienso também tem aquelas espécies machacadas de Cristo, misturadas com incienso, e também sube. Mas nós não subimos em nosso próprio nome, nem oramos em nosso mérito. Hebreus 2 diz que é o próprio Filho que canta na igreja. Por isso o incienso
em nossas orações, mas não vão sozinhas, vão misturar o incenso com as espécies machacadas, e essas espécies subem no incenso, assim como o azeite faz descer o de Cristo a nós. Também Cristo, é em nome dele, em união com ele, que nós subimos a orar a Deus. Nunca somos recebidos na base do que nós somos, só na base do que Cristo é e ele fez. Essas espécies machacadas é Cristo misturado com nossas orações em nome dele. Por isso diz, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de, ou mediante Jesus Cristo. Então nossa vida não é em base à nossa justiça, senão em base à graça de Deus. Então qual é o problema do judaísmo? Que não vem por fé, senão como por justiça própria. As pessoas creem que agradam a Deus. Senhor, o que devo fazer para ter a vida eterna? Conheces o mandamento? Ah, sim, Senhor, eu já guardei desde a juventude. Mas Jesus falou, se queres ser perfeito, vende tudo que tem e vem me siga. E aí ele se deu conta que mentira, porque o que resume os mandamentos é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. E ele, quando falou de vender tudo e seguir a Jesus, aí se deu conta que me amava a Deus, meu próximo. Então Jesus, aí, se queres ser perfeito, faz isso. Mas ele se entristeceu e disse Pedro, porque Pedro estava perto. Escreve Marcos, mas Marcos ouviu de Pedro, Pedro ouviu os olhos de Jesus. Dice, e olhou com amor. Jesus o amou. Mirou e o amou, mas deixou ir. Porque Jesus não viu, o amor não pode ser obrigado. Tudo que é justiça própria, tudo é imposição, quadricular ao outro segundo nós, e que pelo jeito nosso. Diz ali, Gálatas, nesse respeito, diz, aquele que quer agradar segundo a carne, ou seja, na justiça própria, algo nos qual nos gloriamos nós, diz, estes vos obrigam a se circuncidar, a guardar a lei de Moisés para merecer a salvação. Vos obriga. As pessoas que querem agradar na carne se querem forçar aos outros, porque algo exterior não é algo que Cristo é nós. O fluir gratuito do Espírito como um dom nos ajudando. Senão que somos nós tratando de ser bons, com boa intenção, mas sem ciência. Sem ciência, queremos fazer o que parece bom. E disse, falei, eu dou testemunho deles, que eles têm selo de Deus, mas não conforme a ciência, porque ignorando a justiça de Deus e querendo estabelecer a sua própria, isso é o assunto. Às vezes falamos, está bem que nós sim, oramos, porque o nome do Senhor pode ser traduzido. De fato, o Antigo Testamento era em hebraico, e quando se fala o nome do Senhor no hebraico, aparece como Yeshua e Josué. Aparece incluso modificado segundo o hebraico, porque o hebraico vive vários tempos. Então você, quando vê o hebraico mais antigo, quando você vê no livro de Zacarias e de Ageu, eram os profetas da restauração, quando vivia Zorobabel e Josué, aí se refere a eles, a Josué como Josué. Mas um pouco depois, porque o contingente que veio da Babilônia, o primeiro contingente que veio foi com Josué e com Zorobabel. E se estabeleceu e se restaurou a casa. O segundo contingente já foi com Esdras. E eles já vieram a adornar a casa e a trazer a lei e tudo isso.
Aí, quando você lê o livro dentro, já não fala Josué, fala Yeshua. Por quê? Porque ainda o próprio hebraico vai mudando de um idioma para outro, e o próprio nome de Jesus é esse mesmo de Yeshua e esse mesmo de Josué. Então, o idioma, até o idioma vai mudando segundo a data, o século. É como se você vai ler um livro de algum escritor antigo lusitano ou português, é um português distinto que o português de agora. E aí, na própria Bíblia, estão todos esses distintos hebraicos. Você lê os mais antigos livros da Bíblia, tem um hebraico. Depois vem outro hebraico posterior e outro posterior. E até os nomes mudam dentro do próprio hebraico. Por exemplo, você lê o tempo dos reis. O livro dos reis foi escrito por Jeremias, junto com a ajuda de Baruque, na época do cativeiro da Babilônia. Mas depois passaram os 70 anos do cativeiro, Deus mudou o Kairos, o tempo, saiu Babilônia, cumpriu 70 anos, e agora Deus permitiu vir, tirou ao rei da Babilônia, colocou o rei da Pérsia, e aí vino outro Kairos com outros elementos. O tempo da Babilônia era de dispersão, de cativeiro, de escravidão, de engano, de mistura. Os que não eram fiéis se misturaram com isto, aí temos que entender isto, irmão. No cativeiro babilônico, o remanescente foi preparado, mas não todo foi remanescente. O remanescente foi o que voltou em distintas ocasiões. A primeira foi com Josué, que depois se chamado Yeshua, que é o mesmo Josué, mas que mudou o nome segundo a época, como o arcaico e o moderno. E então Zorobabel e eles vieram nessa época, e agora o tempo da Pérsia já não era de diáspora, de cativeiro, de dispersão, agora era de retorno, de restauração, de edificação da casa de Deus. Né? E aí, do nome de Jesus, já não se dizia Josué, senão Yeshua. E depois chegou outro, depois da Pérsia, vem Grécia, que era o outro reino que Deus falou que viria depois da Babilônia, era outro que Pérsia, depois virá outro que Grécia. E em Grécia, que Deus permitiu que Alexandre Magno tomasse conta de todas aquelas regiões, desde a Índia até Poniente. O Poniente era o Ocidente, e o Oriente até a Índia, e o Sul até Egito e tudo. Por isso no Egito chamaram de Alexandria, aquela cidade em honor de Alexandre Magno. Então, o que aconteceu nessa época? O grego tomou conta de toda essa região, porque o Novo Testamento ia ser escrito em grego, porque Deus ia a passar a fé que recebeu Israel para todas as nações, porque será a promessa, Abraão, na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus decidiu que o Novo Testamento não seria em hebreu, porque já não era só para Israel, sino que Israel tinha que se espalhar, claro, começar em Jerusalém, sim, Judeia, sim, primeiro o judeu, depois o grego, mas depois passaria para todas as nações. Então, por isso, Grécia se expandeu para tomar um só idioma, e não muitos idiomas, sino um só, para que pudesse levar o Evangelho em grego. Então, depois do Babilônia veio Pérsia, e depois Pérsia veio Grécia no período intertestamentário. Quando acabou o Antigo e começou o Novo, foi o tempo da 400 anos que se diz de silêncio. Mas realmente não era silêncio, era a tradução do hebraico ao grego. A Bíblia foi traduzida para o grego nesse período da Grécia.
Aí vieram os helenistas, a Septuaginta, e vieram também aqueles que faziam entender o pensamento judaico aos gregos, como por exemplo Aristóbulo era o sumo sacerdote que era helenista, compreendia o grego e buscava que digamos, os conceitos do antigo, como se correspondem com os do novo. Por exemplo, o Novo Testamento, o principal conceito novo é o Verbo de Deus. Quem que é Cristo? O Verbo de Deus. E então, o que fez Aristóbulo, o que fez Fênio, o que fez Filón de Alexandria, e Demétrio de Faleron, aquele que construiu, que dirigiu aquela biblioteca famosa de Alexandria. O que fizeram? Demétrio de Faleron falou para o rei Ptolomeu II Filadelfo e falou: se você quer ter a melhor biblioteca do mundo, com todos os livros mais importantes da Terra, você não pode ficar sem o livro dos Hebreus, sem a Bíblia do Antigo Testamento. Então, esse diretor da biblioteca, um homem sábio, chamado Demétrio de Faleron, foi em nome do rei do Egito, foi a Jerusalém, o rei do Egito Ptolomeu, Filadelfo, dos Ptolomeus, que depois de Alexandre Magno se dividiu em 4, como a profecia fala, aquele leão com 4 asas, aquele chifre quebrado e sai 4, que está em Daniel 7, e também depois aparece o Império Grego. E esse Império intermediário pavimentou todo o caminho para o Novo Testamento. Isso foi o que Deus fez nesse terceiro Kairos. Depois, tempo da Babilônia, depois Pérsia, depois Grécia. Assim como cabeça de ouro, braços, peito de prata, muslos e ventre de bronze. E na visão de Daniel 7, então agora a Babilônia era aquele leão com asas de águia, e Pérsia era aquele urso, não? E o leopardo com chifre grande, Alexandre Magno, quebrado em 4 chifres, os 4 generais amigos de Alexandre, que se dividiram no Império Grego, em Trácia, Macedônia, Síria e Egito, que é onde vieram os Ptolomeus. Um desses 4 amigos era Ptolomeu, onde vieram os Ptolomeus. O de Síria, Seleuco, onde vieram os Seleus, e assim, os Trácios, os Sírios e os Macedônios e tudo. E aí depois vieram os gregos, que foi Macedônia que venceu os persas, não? E daí foi Antíoco Epífanes e tudo isso. Esse foi o período grego que foi entre o Antigo e o Novo Testamento, preparando o terreno para chegar ao seguinte, que era Roma. E nos tempos de Roma, quando era o segundo dos imperadores, era Augusto César, aí nasceu Jesus, chegado o cumprimento do tempo. Porque aí começaria o Novo Testamento, mas seria em grego porque tinha que passar da semente de Abraham a todas as famílias da terra. Então estava o grego e agora chegou o império pior de todos, mais forte de todos, que fez caminhos por onde andou Paulo para os gentios, e aí foi levando às sinagogas primeiro, aos helenistas. Ou seja, a história é um preparo para o reino de Cristo, que é o reino de Deus. Então, quando os apóstolos escreviam no Novo Testamento e citavam no Antigo, citavam segundo a versão da Septuaginta, que era a versão dos 70. Eram 70 anciãos que, quando Demétrio de Faleron, chefe da biblioteca de Alexandria, chegou em Jerusalém, levando regalos, pedindo a eles que permitissem traduzir o livro da Bíblia ao hebraico.
ao grego. Então nomearam 70 anciãos eruditos, e esses 70 porque fizeram a tradução, por isso é chamada de Septuaginta, ou seja, a versão dos 70. E essa versão dos 70 vem de umas traduções de hebraico mais antigos do texto maçorético. O texto maçorético é o hebraico típico dos judeus até o século X da era cristã. Isso se chama Maçora, a tradição do texto, e por isso esse se chama texto maçorético. Mas a Septuaginta é uma tradução em grego do pré-maçorético. Ou seja, ainda é mais antigo que esse pré-maçorético que o maçorético. O maçorético começou em Tiberíades, desde o século VI ao século X. E os documentos do hebraico de hoje, das Bíblias originais, do texto original hebraico, é o maçorético. Mas os apóstolos, quando citavam, nem sequer estava o texto maçorético escrito, porque foi escrito por família de Nasher, família de Neftali, que eram as famílias dos aqueles escritores do texto cuidadoso. Mas a Septuaginta tinha sido traduzida do texto pré-maçorético, porque foi antes de Cristo, e os maçoretas foram depois de Cristo. E os maçoretas também tinham um assunto. Eles não criam que Jesus era o Cristo. Então as traduções deles tratavam de ocultar o messianismo de Cristo. Mas a Septuaginta tinha sido traduzida ao grego do pré-maçorético, e quando os apóstolos escrevem no Novo Testamento e citam o Antigo, citam quase sempre os textos da Septuaginta em grego. Ou seja, esse trabalho que Deus fez nesse terceiro Kairos, agora da Grécia, foi preparar a tradução ao grego, porque na semente de Abraão tinha que ser bênção para todas as famílias da terra. E a cultura mais grande que houve nessa época foi a cultura grega. Então Deus usou a Septuaginta e os irmãos helenistas, que a Bíblia fala dos helenistas, como aquele sumo sacerdote Aristóbulo, depois aquele Demétrio de Calderão, Tirão de Alexandria. Essa era a linha como de Bernabé e de Esteban, que eram helenistas. Né? E o próprio Paulo também foi criado assim, num ponto onde estava o Império Grego e o Império, a religião judeia. Paulo era de Tarso de Cilícia e também foi formado em Jerusalém, no Hospital de Gamaliel. Então ele conhecia a cultura judaica e conhecia a cultura grega. Então ele podia fazer, e Deus usou a ele, escolheu a ele, a Paulo, que era Saulo, e ele se mudou o nome para Paulo, porque Saulo era nome de rei, o primeiro rei de Israel, e Paulo mudou a esse por a P, ficou Paulo pequeno. Não, tirou o nome de rei e se fixou o mais pequeno de todos os santos. Isso que significa Paulo. Mas a Paulo, o mais pequeno, Deus escolheu para levar o nome aos gentios. Falou: Paulo, meu povo em Jerusalém não vai receber teu testemunho. Não estão preparados para te entender. Eu te mando longe, te envio longe aos gentios. E aí Paulo foi indo por aquelas carreteras e fez o Império Romano, com cidadania romana e tudo. E começou a chegar nas sinagogas primeiro, como o Senhor vai primeiro os filhos espalhados, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles iam primeiro assim, na ordem que mandou Jesus. Primeiro Jesus, não vão ainda, não vão por caminho dos gentios. Primeiro vai por Jerusalém e Judeia. Mas depois sim,
tenho outras ovelhas que não são deste rio, essa devo trazer, mas primeiro tinha que levar a verdade a seu povo, porque ele prometeu, tinha que cumprir a palavra, porque ele é assim, ele é reto, ele é honesto, se ele prometeu, ele cumpriu, ainda sabendo que não iam receber, mas uma minoria, um remanescente receberia. E começava na sinagoga, logo saía das sinagogas, começava a igreja. Mas Paulo chegava na sinagoga, e Bernabé também. Então, ele foi todo um preparo de Deus a Paulo e também a Bernabé. Você lê Bernabé, como lê Filão de Alexandria, lê aquele intermédio, aqueles serenistas que foram preparados por Deus naquele Kairos da Grécia. Quando já isso foi preparado, chegou a hora, o cumprimento do tempo, já tudo preparadinho por Deus, toda a história preparada para nascer Jesus. Praticamente, não no próprio início que começou com Júlio César, mas foi sucedido Júlio César por Augusto César de Roma. E aí, no período de Roma, é o período onde se desenvolveu o cristianismo. Aproveitando todo, como nós aproveitamos as rodovias, vamos como se fosse natural. Nós vamos todos nisso, mas agora nós andamos sobre o trabalho deles para levar o Evangelho. Não? E assim foi. Deus preparou tudo, quando chegou o cumprimento do tempo, veio o Filho. No dia exato, na hora exata, no lugar exato, se cumpriu toda a profecia relativa à primeira vinda, e agora já a segunda vinda está tudo mostrando que está perto. E aí no Kairos de Roma é que se desenvolveu o cristianismo. Começando em Jerusalém, mas chegando também a Roma. Por isso Paulo queria chegar a Roma. E Deus providenciou. E foi, entregou em Roma e tal, e depois escreveu essa carta aos Romanos. E olha, essa carta, cada vez que tem sido estudada cuidadosamente, irmão, tem produzido avivamentos na história. A reforma foi através de Romanos. Paulo entendeu Romanos, justificação pela fé, e isso derrubou toda aquela justiça própria, aquela lenda de indulgências que São Francisco fez tantas obras para merecer a salvação só com 10% e 90% sobrou, e agora vamos vender, e se você paga aqui um florim tal, você já pode sair do purgatório. Tudo isso, justiça própria com dinheiro. Irmão, isso que tem sido a desviação do diabo. Mas leu Romanos, Paulo, Lutero leu Paulo, foi libertado. Depois veio já o liberalismo teológico, Bulman e toda essa gente. Barth nasceu aí. Ele estudou Romanos, foi libertado do liberalismo, escreveu um comentário romano, colocou lá como uma bomba no mundo liberal incrédulo. E só que o maior desses liberais, como Rudolf Bultmann, ficou calado 2 anos sem mais falar. Só passados 2 anos começou a escrever de novo teologia, mas já não era liberal como antes, agora era dialético da neo-ortodoxia como Bach, que nasceu liberal. Está lendo Romanos? Irmão, Romanos é tão importante, porque foi uma providência de Deus. E Deus permitiu a Paulo escrever, e depois deixou a Paulo na prisão. E graças à prisão escreveu Filipenses, escreveu Filemão, escreveu Colossenses, escreveu Efésios. Irmão, e aí, no Novo Testamento, quando você vê as citas que o Novo faz do Antigo, a maioria provém da Septuaginta. E aí você vê o trabalho que havia daqueles que fizeram entender. Agora, se não tivesse havido esse período,
não entenderíamos que quer dizer no princípio era o verbo era com Deus, o verbo era Deus, e Paulo falando que o verbo Cristo é a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Não se entenderia isso, não se entenderia quem que é Cristo, o Filho de Deus, a sabedoria e o poder de Deus, se não tivesse havido todo esse processo. Então, alguns querem enfatizar o judaico só por celos, porque o Senhor falou no cântico de Moisés a Israel: vocês me provocaram a celos com o que não é Deus, adorando a quem? Aos demônios, aos Néfilim, que era a religião da Babilônia. A religião da Babilônia é uma religião que é panteísta e que é politeísta. E isso é que muitas pessoas... Irmão, eu tenho lido, eu mesmo, não estou falando que alguém me contou, eu tenho estudado livros judaicos de gente que é encarnacionista como se fosse hindu, rabinos como se fossem hindus, ensinando a reencarnação, ensinando a Cábala, que fala a emanação do Ensop, esse assunto do Ensop, e a Sefirot. A encarnação é como se fosse um ilha, como se fosse tudo autoevolucionando, o mesmo evolucionismo, mas agora espiritual, idealista. Depois Hegel fez o espírito, depois esse panteísmo chegou ao judeu mesmo, um dos principais filósofos judeus, chamado de Baruch Spinoza, é panteísta. E que é o panteísmo? Que a criação em Deus deixa o nome em Deus, mas não aplica a um ser anterior à criação, sino que aplica as coisas criadas como se fossem parte de Deus. Isso que faz Baruch Spinoza, o principal filósofo judaico, que tomou a linha da Cábala. E a Cábala é a mistura do bíblico com o caldaico, com Babilônia, que é panteísta, é politeísta, porque a raiz do politeísmo é o panteísmo. Panteísmo é que tudo que existe é Deus. E então, se tudo é Deus, vamos adorar as pedras, vamos adorar o sol, vamos adorar as estrelas, as lagoas, porque é manifestação de Deus. Mas não é manifestação de Deus, é criação de Deus. Um dos principais conceitos da Bíblia é da criação. O inimigo quer dissolver isso. Não há criação, a matéria é eterna, eu sou uma coisa, a diferença é só Maya, como falam os hindus, tudo uma ilusão, mas tudo é a mesma coisa, é o mesmo Deus. Ou seja, que o mundo é Deus. Por isso que Paulo dizia em Romanos: trocaram a glória de Deus em semelhança de quadrúpedes, homens corruptíveis, adorando as criaturas antes que o Criador. Então o Senhor foi traído por o próprio povo de Israel, adorando as criaturas, adorando deuses que eram os demônios e os filhos dos Néfilim, os anjos caídos. E isso é a religião que está misturada, e por isso é hermética. O cabalismo é hermético. O cabalismo é satânico, porque Satanás usa o panteísmo e o politeísmo e o dualismo para colocar eles, seu nome no lugar de Deus. Deixa o nome de Deus, mas não aplica a Deus. Aplica a natureza. E depois diz: não, a natureza tem bem e mal, são dois princípios eternos que estão juntos como Yin e Yang, e aí começa o paganismo, e tudo isso tem origem babilônica. E a Cábala é a mistura do Antigo Testamento interpretada dessa maneira. E aí vem a astrologia, vem o politeísmo, vem tudo esse monte de coisa. E o próprio satanismo. Agora Satanás se coloca ao lado de Deus. Se Deus é o Yin, eu sou o Yang. Se um é o branco, eu sou o preto, como aquela bola dividida assim, Yin e Yang. E por isso não quis essa coisa que me falou, porque os maçones na maçonaria colocam no piso
um quadro branco, outro preto, branco, preto. Que é esse branco, preto? O yin yang, panteísmo, o dualismo, bem eterno, mal eterno, coisas iguais. Né? Tudo isso está nos símbolos que eles usam. Só que às vezes uno não sabe, então uno mesmo coloca um símbolo, rock and roll, não, assim, não, eu não quero isso. Quero você salvo, já é salvo. Não vamos fazer propaganda que a maioria dos rock and rollistas são satanistas, muitos fazem pacto com o diabo para ganhar dinheiro e fama e são loucos. Mas, irmão, fazer pacto com o diabo é o pior negócio que existe. Não vai retribuir em você vai ser arrastado à pior miséria. Pode dar dinheiro, mas não pode desfrutar. Quer dar prazer, irmão, pelos excessos já vira até gay, vira com animais, vira impotente e tudo por causa dos excessos. Então, irmão, o inimigo cobra muito caro os favores dele. Só o Senhor que de verdade é distinto da criação, é imutável. Vê? Ele que fez tudo, mas ele também se fez representar em tudo. Ele nos ama. Então, dá água para nós, dá ar para nós. Ele hizo tudo isso que ele criou e para representar o amor dele, nos sustentar. Assim como as plantas tomam tudo da terra, e essa terra é figura de Cristo. Tudo é criado em Cristo. Tudo toma dele, existe porque ele quer, ele sustenta. Ele não só cria, sino que ele sustenta. E ele se representa no criado e está no criado, mas não é criado ele. Ele é antes do criado, ele é transcendente. Ainda que esteja imanente em tudo, é antes de tudo. É transcendente e imanente. Imanente que está presente em todo e ele sustenta todo, mas ele não é tudo. Tudo é uma criação dele. Então a Bíblia ensina a criação. O único eterno é ele e o outro não existia, mas ele quis ter a sua vontade que começasse a existir e a cada coisa lhe delegou vida, lhe delegou uma missão. Eu sempre lembro o alho e o boldo só, um exemplo que sempre uso. Deus lhe deu uma missão a cada dente de alho. Vai ser um antibiótico, vai servir para isso, o bolo vai servir. Cada coisa Deus delegou algo que o Senhor que faz. Mas que Ele quer que suas criaturas participem dele. Como o pai não quer fazer nada sem o filho, então mostra o filho para que o filho faça. Ele é criativo, mas faça a criatividade para nós, para trabalhar com ele. Mas o que aconteceu? Primeiro com o seu próprio povo, deu as costas a Deus. As mulheres davam as costas para o templo e adoravam no obelisco, que era o falo de Tammuz, que era um homem lindo que eles tinham por Deus, Adonis, Tammuz. Tammuz é do Musi e Adonis, que é o falo, que é o obelisco, a figura. E eles davam as costas e adoravam a reina do céu, que era Semiramis, e faziam tortas, e traíram a Deus. E essa traição, essa mistura com Néfilim, com paganismo, com panteísmo, com dualismo, isso é o cabalismo, a mistura do bíblico com o caldaico. E isso que eles aborreceram. Vocês deixaram, invalidaram a palavra de Deus por seguir as vossas tradições. Nossas tradições, de onde vinham? Tem um rabino muito famoso, muito conhecedor, sábio dessas coisas, chamado Loewe, Rabino Loewe. E Loewe dizia que o Talmud e a Cábala estavam relacionados. E esse Talmud de Babilônia e depois de Jerusalém são a base do chamado judaísmo ortodoxo, que não sigue o Antigo Testamento, que Jesus denunciou. Vocês invalidam a palavra
por seguir a tradição. Então as pessoas até mudam o nome dos meses, já não fala Tanim, fala Tisri, já não fala Sif, fala Iyar, já não fala Bulo, fala Marhesban. Por quê? Já não fala Rendigi, que Deus chamou na Bíblia Rendigi, o quarto. Por quê? Porque quem chama de Tammuz e mantém um nome que Deus proibiu. Então, quando você vê que se usa isso, você se dá conta que as pessoas estão na base do judaísmo babilônico, as teúrias caldeias misturadas com o Antigo Testamento, mudando ao Deus transcendente e chamando Deus a criação. E aí se entra na astrologia, porque em vez de ver os céus como uma criação de Deus, na qual Deus que sustém e pode mudar se quer, a lua pode ficar parada e o sol também, e a sombra pode retroceder, porque tudo depende de Deus. Nós tiramos a Deus, decimos que as coisas são Deus, que o universo que é Deus. Então as estrelas são as que conduzem, e a gente vira astrólogo. Né? Ou seja, que aí está a Babilônia, que foi aquela que Deus aborreceu. Você vai no Apocalipse, irmão, diz que Deus se lembrou da Babilônia e estremeceu com o pior terremoto do mundo, a sétima taça, e que derruba tudo, para que tudo que é removível seja removido e fique só o reino removível. E qual é a razão? Você vê aí. Se lembrou Deus da Babilônia. Terminou com tudo. Que foi a que criou toda a rivalidade e a desviação do seu povo. É a raiz das religiões. Você começa a ver como começou em Babilônia. Há um livrinho que você pode encontrar aí em Tesouros Cristianos, o livro inteiro, chamado Perspectiva do Homem. E tem um capítulo que se chama Relação Histórico-Mitologal, mostrando como desde Babilônia se foi desviando nos distintos ritos, foi passando para Egito, foi passando do Egito pelo orfismo, veio para os gregos, e aí foi passando a mitologia romana, as mitologias. Tudo isso vem daquela Babilônia, de Nimrod, de Semiramis. Toda aquela religião do paganismo, tu é a mãe da rameira, das prostitutas da terra, é a Babilônia. E o Senhor lembrou de Babilônia, irmão, e arrasou. Hoje que está querendo restaurar a Babilônia são os jesuítas, fazendo um tremendo templão, que cada porta é uma religião, como se todas as religiões levam ao mesmo Deus. Isso é abominação a Deus. Acima da cúpula dessa do templo da religião está Semiramis, a rainha do céu, a Virgem Preta, que chamam eles. Nem sequer uma cruz cristã. Nós não adoramos a cruz, mas nem sequer colocaram foi a Semiramis, a rainha dos céus, acima da cúpula do templo de todas as religiões. E agora o Papa quer falar, você pode ser ateu, mas se é bonzinho, vai estar no céu. Você pode continuar sendo grego, sendo ortodoxo, pode continuar sendo gnóstico, judeu. Tem o Corão, então ele deixa o Corão e pega um livro de evolucionismo, que o macaco vira homem, o não sei o que vira macaco, e enfim. E não tem um livro loucura, que um peixe ficou lá, baixou água, então o peixe não podia sair da água, então ele virou lagartilha. Criou de tanto mover, criou as aletas viraram patas de lagartilha, e o peixe virou lagartilha, depois crocodilo, depois dinossauro, depois irmão virou homem. Que loucura, como de pessoas assim pensar. Se um peixe fica aí, vem outro e come. A fornece nunca vai virar lagartilha. Que coisa louca.
Já tem documentário sobre isso. E sim, fez desenho. Irmão, se houvesse evolução, acaso não há muitos monos por todo lado? Macaco tem por todo lado, lá na selva, e ainda não tão longe. E homens tem por todo lado. Mas onde que tem os homens monos? Só na imaginação. Teria que haver, como tem macacos, tem que haver homens, teria que haver muitos macacos homens em Itália, assim, no mais, no menos, se fosse de verdade isso. Mas as espécies estão bem definidas. Tem esse e tem essa. Mas intermédio não tem. Só imaginação. Para quê? Para tirar a adoração de Deus. Desse que é o mundo eterno que ele e trazer a adoração para si mesmo. E já não fala de dar graças a Deus, sino a mãe natureza. Nossa mãe natureza, o mais evoluído que eles dizem que é evoluído da natureza, é o homem. E nós sabemos que nós não fizemos nenhuma folha de árvore. Vamos pretender levar a glória e falar a mãe natureza para não dar a glória a Deus. Trocaram a glória de Deus, atribuindo glória às coisas criadas. Aí do panteísmo volta para o politeísmo e aí vai para o dualismo, coisas boas, coisas más, iguais, o mal é igual que o bem. Vê uma pessoa que não entende que algo gay é fora da natureza. Como um homem vai estar com outro homem e uma mulher com outro? Mas quando se deixa Deus, tudo vira normal, tudo vira permitido. Mas aonde leva a perversão? A pior perversão, a degradação total. E essas pessoas não têm em conta Deus, são entregues ao mais inconveniente. Então essa é uma luta que vem da antiguidade, que vem da rebelião do diabo contra Deus. A técnica do diabo de se fazer ele rei, deixando o nome de Deus, mas aplicando a tudo. E depois a ele. E depois colocando o mal em lugar do bem, chamando o bem mal, ao mal bem. Agora, os que são trogloditas somos os normais. E todos os que são homossexuais já consideram que isso é legítimo, que todo mundo tem que aceitar e pensar e sentir como eles. E por que eles não pensam como nós? Quem nos obrigar a aceitar eles assim? Pues, respeitamos eles vão dar conta de si mesmos, por favor, não me obrigue a pensar como eles, nem a sentir como eles. Nós pensamos como Deus quer, ou seja, devemos pensar como Deus manda, pela mente de Cristo e não a mente deles, que é do diabo. Então, irmão, tudo isso é religião, é filosofia. Aí virou a filosofia da religião panteísta, saiu a filosofia panteísta. Porque detrás do sistema, já seja política, economia, está uma filosofia. E detrás de uma filosofia está uma religião. E detrás de uma religião estão alguns espíritos. Se não expressa o Espírito de Deus, expressa a outros chamados de deuses que são demônios. Paulo dizia, o que os gentis adoram como deuses são demônios. Não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Então, todo este ecumenismo de agora, e já seja não só religioso, sino filosófico, político, econômico, é essa mistura do diabo. Isso é o filho da perdição se formando. Aquele espírito anticristo do mistério da iniquidade ao longo da história, depois vai sendo resumido num governante mundial. E tem um precursor, e tem uma rameira que cavalga acima da besta, e um falso profeta que peleia por ele, abre as portas. E isso que é o joio sendo atado em molhos para se queimar. Isso, o joio. Tudo isso é o joio sendo atado em molhos.
todo esse globalismo, internacionalismo, ecumenismo, toda essa mistura de tudo com tudo, onde não se sabe se é homem, se é mulher, e onde se quer deixar o pior e se quer proibir a Bíblia. Se proíbe um crucifixo, mas tiram uma estátua da Bíblia e colocam Baphomet e adoram Baphomet, isso é permitido, mas alguma mulher levava uma crucicinha aqui e é demitida de trabalho somente por ter um símbolo que é cristão, ainda que nós não adoramos isso. Agora as pessoas adoram o símbolo, mas sem entender. Dizem, vou levar a cruz, e pegam 2 palos e fazem uma peregrinação, subindo assim como se isso fosse levar a cruz. Até como a intenção fez Deus se compadece, tem misericórdia. Mas aqueles enganadores, aqueles altos que entendem a intenção de Satanás, como Jesus falou, vocês são filhos de vosso pai o diabo, e as obras de vosso pai quereis fazer. Então o Senhor denuncia isso, e nós como vamos a entrar no ecumenismo? Nós cremos na unidade do corpo de Cristo em Cristo, no Espírito de Cristo, para Cristo, mas unidade para facilitar a convivência do mundo como se fosse um mundo algo muito bom, como se não fosse ser julgado mesmo. Como se o Senhor nos enviou ao mundo, mas falou, nós somos do mundo. Eu envio, pero vocês não são do mundo, por isso o mundo vos aborrece. O mundo amaria o céu, mas a vocês não aborrece, porque eu os enviei. O mundo me aborrece a mim, porque eu dou testemunho, disse Jesus, que suas obras são más. E assim como me aborreceram a mim, vão aborrecer vocês. Se na árvore verde fizeram isto, quanto mais com a árvore seca, que já passa o tempo e vai secando as águas. Deus tenha misericórdia de nós e sejamos fiéis a Cristo e entendamos esse conflito que o Senhor falou que colocaria inimizade entre a semente da serpente e as mulheres. A semente da serpente são os filhos do diabo, os filhos do mal, que têm o mesmo pensamento dele, o mesmo propósito dele, de se fazer a si mesmo Deus, de se glorificar como se fossem justos e melhores. O que diz o diabo? Eu me sentarei no trono de Deus. Ah, vocês serão Deus. É a mesma coisa, essa é a serpente, esse paradigma maligno. Mas Deus deixa tudo a ver qual é nossa decisão. Somos provados, e o que vem é a hora da prova para o mundo inteiro. E os que são de Deus, temos que nos pronunciar pelo Senhor com claridade e definirmos, porque esse é de diabo, esse é o diabo, esse puro adultério espiritual, esse é o que o Senhor entendeu, de maneira que ele se retirou, volteu-se o rosto e deixou Israel em seus caminhos por um tempo. E agora, como Israel provocou a ira, então o Senhor vai tomar e tomou outro povo, que era insensato, que não era povo, que vem dos gentios, para provocar a celos Israel. Por isso agora quero enfatizar o judaico, a superioridade deles por acima do que é bíblico, sobre o Espírito de Jesus. Mas Jesus disse, tenho outras ovelhas que não são deste redil, a estas devo trazer. E haverá um rebanho com o verdadeiro Israel espiritual que recebe a Cristo de verdade, como Messias e vive em Cristo e para Cristo. Porque diz Paulo em Romanos, não todos os de Israel são israelitas, senão os que creem em Cristo. Esses são os verdadeiros. Então agora as pessoas que querem começam a falar mal das traduções cristãs, falar mal disto, e que tem que ser neste idioma, e que não se pode, e vão a judaizar
em vez de seguir a Cristo, querem esse santuário judaico, porque esse é o celo que provoca agora o Senhor neles com a igreja. Porque o Senhor, como foi provocado a celos por Israel, disse: eu também vou vos provocar a celos com um povo que não é povo. E agora a igreja recebeu graça, recebeu misericórdia, então os outros não querem. Ainda existe esse celo, porque eles provocaram a celos o Senhor está provocando a celos. E o próprio Paulo disse que o trabalho dele era para provocar a celos a seu próprio povo, para conduzir pelo menos alguns deles à salvação. E nós não podemos nos jactar, somos melhores que eles, até nós mesmos podemos ser sefarditas e não sabemos bem. Mas o assunto não é ser de tal etnia, nos gloriar que eu sou hebreu de hebreus. Isso, eu me gloriava nisso, mas agora isso é estércol em comparação. Estércol chama Paulo porque a tradução é bem parecia, mas a palavra é merda. Isso é a palavra real que Paulo considerou todas essas autoexaltações, coisas nossas, não? Exaltando coisas que isso para o Senhor não tem valor algum. O que tem valor para o Pai é seu Filho. É o cheiro do seu Filho, o Espírito do seu Filho se formando em nós, Ele sendo nosso centro, nosso todo, nossa vida, tendo misericórdia com eles. Essa palavra forte que disse, me perdoa, por favor, mas disse porque essa é a palavra real que está aplicando Paulo para toda a justiça própria e toda a autoexaltação, em lugar de exaltar a Cristo. Agora em Cristo, já na cruz de Cristo, já não há mais judeu, não há mais gentil, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há homem, não há mulher, não há branco, preto, amarelo, chinês, biquito, pinel, nada, tudo acabou com a cruz. E agora Cristo ressuscitou, e o mesmo Espírito é dado se é judeu que crê, se é gentil, se é homem, se é mulher, até se é homossexual, mas se arrepende, pode nascer de novo e é liberado, já não é mais isso. Agora é Cristo, é o Filho daquilo. Isto era e salvo, mas já fuiste limpado, já fuiste escravado. Isso é Escritura. Era, mas já não somos mais nada da velha criação. Nada da velha criação é confiável. Tudo foi rejeitado por Deus, porque não tem a ver, não. Deus aprovou seu Filho. Esse é meu Filho, a Ele eu vi. Fora dele não é nada. E isso é a essência do cristianismo, viver a Cristo. Nos deu a Cristo em lugar de Adão. Nos deu a Cristo em lugar de tudo que existe. O mundo nos foi crucificado e também nós somos o mundo. O mundo não pode contar conosco. Não podemos viver para o mundo. Não podemos só fazer tijolos para Faraó. Não, temos que sair pela fé e servir a Cristo. Pela fé. Se não temos fé, ficamos escravos. Mas a fé nos liberta, não só do pecado do inferno, sino do presente século humano, do status quo, como diz Paulo aí aos Romanos, não vos conformeis a este mundo, transformai pela renovação de vosso entendimento. Então seguimos esse é o Senhor Jesus, e é Ele que nos faz de novo homens redimidos em tudo que o homem tinha que fazer enquanto a administração, enquanto a governo, senhorio, e adoração a Deus, e arte, e agricultura, e cultivo, e todo. Fazemos em Cristo segundo o jeito de Deus, não segundo o mundo. E escapamos do mundo, e temos que vencer o mundo. E Cristo já venceu. Agora, na vitória dele, que podemos vencer tudo. E se os vencedores venceram no mundo, e o principal do mundo, o mundo mais elevado, é o
governo do anticristo. Nós temos que vencer a besta, a imagem da besta, a marca da besta, o número da besta, vencer o mundo em Cristo. Cristo já venceu. Então, nossa vitória é confiar em Cristo como Filho de Deus, e o Cristo de Deus. E ele que vence o mundo, aquele que crê, que confia no Filho. Ou se não confiarmos, vamos estar presos. Porque qual é o jeito que as pessoas do mundo globalistas estão querendo nos arrebanhar? Através da comida, através do ventre. E temos que viver e não confiamos em Deus, e não seguimos as instruções de Deus, sino que preferimos viver num sistema que outro preparou para nos espoliar e servir a Satanás. Quando o Senhor... Não foi isso que disse para Samuel, que falasse Deus para o povo. Sabe o que vai fazer esse rei que vocês querem ter como todos os reis das nações? Vai convertir a vocês em escravos dele. Vocês vão ser os peões dele, vão ser os soldados dele para defender ele. Porque muitos pensam que estão defendendo o povo. Irmãos, são usados contra o próprio povo. Isso que vai fazer esse rei que vocês vão levantar conforme o modelo das nações. Samuel não te rejeitaram a você, me rejeitaram a mim para que não seja Deus dele. E o mundo não se dá conta que quando adora o sistema do anticristo, está adorando o diabo. Dice, adoraram ao dragão e a besta, dizendo, mas quem vai poder lutar contra eles? Como que disse, quem é como a besta? Mas o que quer dizer Miguel, nome do arcanjo Miguel? Líder dos exércitos de Deus, debaixo de Cristo. Quem como Deus? Isso que quer dizer Miguel. Quem como Deus? Por isso, Deus le confia a guerra a ele. Le confia a guerra a Miguel. E le confia seu povo a ele. Mas que vai dizer a gente como vai adorar ao dragão e a besta? Ah, quem como a besta? Quem vai poder lutar? Nós vamos ter que matar, porque como vou dar leite ao meu menino? Não, vou ter que entregar a mão para colocar que pertence ao diabo, porque isso que quer dizer a marca da besta. Por não ter fé. E não tem fé porque não ouve a palavra de Deus. Porque a fé deles por ouvir a Deus. Recibir a palavra de Deus te dá fé, te dá luz, te dá ânimo, te mostra o caminho. Esse é o caminho, andar por ele. Não vai para a esquerda nem para a direita. Não te apartarás deste livro. Começa com a luz, eu continuo com isso, profeta, e com os agiógrafos, e logo com o Novo Testamento. Que é o cumprimento do antigo que está também escondendo o novo, preparando o novo. Mas já estamos no novo, não podemos retornar, como disse Paulo em Gálatas, voltamos outra vez a guardar as festas e tal, sem entender que a realidade do cumprimento das festas, a realidade de tudo isso é Cristo. Cristo é o nosso sábado. Nós não estamos rejeitando o sábado. Nós estamos cumprindo o sábado quando descansamos em Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é as primícias. Cristo é o pão sem levadura. É o pão. Este é o meu corpo. Aquele que come minha carne, meu sangue tem vida eterna. Eu vou dar ressurreição no dia terceiro. Então, ele que é a paz. Nós estamos negando a palavra. Não, mas Deus, porque falou que está cerca de estatutos perfeitos. Claro. Mas qual é o cumprimento dela? Ela é na sombra de Cristo. Cristo é a verdadeira festa. Cristo é a verdadeira celebração. Quando você descansa em Cristo, está em sábado. Não está quebrantando o sábado.
porque o cumprimento verdadeiro do sábado é Cristo. É Ele que tem descanso, tem paz. Descansamos para ter nossas próprias obras, de nossa agitação no mundo, da nossa própria, em vez de confiar nele e andar nele, segundo aquilo que Ele preparou para nós e que Ele faz conosco e nós com Ele. Meu jugo é fácil, ligeiro é a minha carga. Mas o mundo não. O mundo quer exprimir você o máximo que pode e dar o mínimo que pode. E se não fosse por cristãos que valoram os seres humanos, as leis seriam ainda mais piores, porque não são conforme a lei, são conforme o interesse daquele que faz a armadilha. Então, é Cristo. Só nele que existe. Se vocês permanecem em mim, e minhas palavras permanecem em vocês, sereis verdadeiramente vivos. E a liberdade é em Cristo. Aquele que vem aí está no Espírito, onde está o Espírito, a liberdade, porque esse é o caráter do Senhor. O Senhor é incomparável. Incomparável. Nós temos que andar nele e viver assim, e que ele possa nos formar na estatura do seu Filho, que ele, mesmo Filho do Espírito, é que nos enche cada dia, cada momento, para o entendendo dele e dando lugar a ele que seja possível para nós. E ele nos vai ajudando, porque ele sabe que o processo é como uma mulher que está grávida, que é a igreja, e um menino que, aquele filho varão dentro da mulher se formando, esse é Cristo se formando, mas tem que ser o mesmo Cristo, não pode ser imitação. Em cambio, a religião que vem nos enganar por imitações. Antes de vir o verdadeiro Enoque, veio outro Enoque falso, com o mesmo nome, mas um é de Caim, o outro é de Sete. E dois Lameque, um terrível e violento e outro pai de Noé. O mesmo nome, mas duas linhas bem diferentes. Mas o diabo imitando, colocando nome, inclusive adivina, porque ele adivina e coloca primeiro. Porque o Enoque de Caim nasceu primeiro que o Enoque de Jared, que era da linha de sétima depois de nós, e Mahalalel, aí sim, Cainã, Jared, e aí vem Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Mas já havia outro Lameque e outro Enoque, o mesmo nome, mas era da linha da serpente. Aí você vê como o diabo quis colocar o nome de coisa linda, coisa pecaminosa. Como estudia lembrava, fala assim, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que lindo nome! Quando eu era novo, gostava desse nome. Mas, irmão, quando conheci o que havia dentro, como disse aqui, como se fosse, digamos, um frasco que diz perfume e tem veneno. É isso. O diabo é assim, em cambio o Senhor é ao contrário. Dice, não há parecer nem formosura, lhe veremos nascer atrativo, porque a riqueza dele está dentro. Por fora, não se vê, só dentro. Você viu o tabernáculo por fora, era como um rato grande, porque era esse animal chamado de texugo. Esse é um rato do deserto do Sinaí. Claro, com pele grossa e tudo, e essa se colocava por fora. Mas o arca estava dentro, a glória divina estava escondida. Então assim o mundo não entende a igreja, como não entendia Cristo. Porque só por revelação se pode conhecer o Senhor.
por algo da mente natural, não. Tem que ser Deus que nos toca no espírito e alumia nossos olhos para conhecer a Cristo. E aí ele se esconde, mas para nós é luz. Deus é luz, mas para os de fora não é. O homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus e tem que discernir espiritualmente. Os naturais são de aparência. Por isso o que estava fora do tabernáculo era aquelas colunas de bronze que mantinham aquelas telas, aquelas de linho fino, limpo, que eram as obras justas dos santos. O único que o mundo vê é essas boas obras que fazem os irmãos da igreja. Esse é o linho fino cobrindo o átrio da casa de Deus, o tabernáculo. E o mundo não vai entender isso, vê essas boas obras. Para que leiam vossas boas obras, disse Jesus, e glorifiquem vosso Pai. Mas eles não entendem, por isso também o templo, as janelas do templo eram largas por dentro, mas estreitas por fora. Você podia ver o Vale Santo de dentro para fora, mas de fora para dentro não conseguia ver quase nada. E isso mostra que a igreja vê. O mundo não consegue ver. O homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, mas o espiritual percebe. Mas ele não é julgado demais. Ele não é bem entendido, é mais entendido. Por outro lado. Por isso disse João, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Só conhecendo a Cristo, vamos conhecendo a igreja. Só. Porque a igreja é o corpo. Não é a instituição. Agora virou toda instituição. Tem nome grande, tem cartaz grande. Mas quem diz a Bíblia? Tem nome de que vive, mas está morto. Não tem a vida. Se não tem a vida, que tem? Nada. Então temos que nos voltar para a vida, como Daniel. Deus falou, Daniel, desde o dia que lhes pusiste teu coração a entender e a te humilhar na presença do teu Deus, desde esse dia foram ouvidas as tuas palavras. Mas antes, vi o próprio Daniel era ouvido no céu. Porque o Senhor foi sincero com Daniel. Daniel, desde o dia que começaste a querer entender a Deus e te humilhar, esse dia, por não ouvir as tuas palavras, ou seja, antes desse dia, o céu não tinha interesse em Daniel, mas como ele começou a se humilhar e a pedir revelação, interceder, confiando em Deus, ele decidiu em Deus, o céu se interessou em Daniel. E eu vi a cada coisa que era Gabriel, vai para lá, nós estamos vivos, vai para lá e fala isso. Se a causa das suas palavras eu tinha ouvido, queria pensar que essas palavras poderiam ser ouvidas no céu, ou não. É assim. Se te humilha, amém. Se te humilha, vem. Se não, amém. Então, terminamos.